Bom dia a todos. Bom dia nesse lindo dia chuvoso, essa chuva abençoada que veio trazer a renovação para nós, da atmosfera. É muito bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, a gente espera que acabem encontrando o que vieram buscar. Então, para o nosso início da reunião, vamos fazer a nossa leitura do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, e a psicografia de Divaldo Franco. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tenta seguir a velocidade ciclópica desses dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para a adaptação da fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resguarda-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência, que estão programados para uso adequado e não para o abuso. Eu convido a todos agora a cerrar os olhos da alma e entrar no seu quarto particular. Imaginar a imagem bela de Jesus à nossa frente. Os espíritos protetores, aqueles enviados do Mestre aqui também no meio de nós, todos eles sorrindo para nós, todos eles rendendo graças por estarmos aqui hoje para mais um dia, mais uma manhã de estudo. Agradecemos ao Mestre por essa oportunidade. Agradecemos por permitir que os seus enviados, os nossos anjos da guarda também, estejam aqui conosco, nos inspirando, nos esclarecendo, abrindo as nossas mentes para absorver adequadamente a mensagem que será trazida hoje. E que nós todos possamos, ao final desta reunião, estarmos melhores do que estamos agora. Que assim seja. Hoje, a mensagem será trazida para nós por duas companheiras nossas do Grupo Samaritanas, trabalhadoras do Grupo Samaritanas, que atuam no Grupo Chico Xavier de quinta-feira à noite, que gentilmente se propuseram a vir aqui e compartilhar conosco os seus conhecimentos. É a Lúcia e a Ângela. Então, que nós possamos efetivamente aproveitar toda essa mensagem que elas irão trazer para nós. Primeiro é a Ângela, viu? Depois a Lúcia. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E como foi lido na mensagem, que nós possamos aproveitar todos os instantes da nossa vida. A vida é muito rápida. Nós nos programamos para muitas coisas, mas às vezes nós nos esquecemos de algo que vai acontecer com todos nós, que é o momento da nossa partida. Então, como nós estamos aproximando do dia comemorado, o Dia dos Mortos ou Dia dos Finados, nós trouxemos para comentar na manhã deste domingo sobre este livro que muitos devem conhecer, Nossa Vida no Além. Então, como dissemos, a gente não sabe exatamente como que nós vamos partir, que dia, que hora, de que forma. Será que você não pode trocar a luz para mim, ô Marco Aurélio? Senão as gravuras ficam muito... a verde e fica ler melhor, né? Então a gente não sabe como que vai ser a nossa vida.
Nós conhecemos, a maioria conhece as obras de André Luiz, conhecemos livros, romances, mas que jeito será? Então, neste livro, nós vamos ver este roteiro: Nossa Vida no Além, estudos de psiquiatras, mensagens psicografadas, como é morrer, a hipermnésia pós-mortem, o sono irresistível, para onde vamos e a travessia. Então, a doutora Marlene Nobre, neste livro, ela vai nos explicar detalhadamente tudo isso. Mas antes vamos falar um pouquinho quem foi Marlene Nobre. Então, o nome dela é Marlene Rossi Severino Nobre. Ela nasceu no ano de 1937 e desencarnou em janeiro de 2015. Ela foi uma médica muito atuante, escritora, oradora, esteve aqui em Poços. Ela foi presidente da Associação Médico Espírita. Então, foi uma mulher de vasta cultura, tanto intelectual como espírita. Então, neste livro, ela começa dizendo para nós que, a partir do ano de 1960, muitos estudiosos, médicos, psiquiatras, cientistas, eles desenvolveram pesquisas no campo da sobrevivência da alma. E essas pesquisas foram muito bem sucedidas devido ao avanço da física quântica. E os cientistas, que até então eram bastante recalcitrantes quanto a esse aspecto da imortalidade da alma, eles começaram a aceitar melhor, porque ela estava embasando em dados científicos. Então, através desses estudos, foi como que dado um atestado de morte à própria morte, devido a essas experiências. E ela cita, no livro, a psiquiatra suíça, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, que é conhecida como a mensageira do amor. Essa mulher, ela fez um trabalho extraordinário nos hospitais com pacientes terminais. Ela foi ouvindo os relatos, conversando com eles e definiu a morte da seguinte forma: a morte é o estágio final da evolução nesta vida. Não há morte total, só o corpo morre. O eu, ou espírito, ou seja, o como se deseja rotulá-lo, é imortal. Então, a gente vê que é uma cientista, uma psiquiatra, dando um conceito bastante semelhante ao que nós aprendemos da doutrina espírita. Um outro psiquiatra, este americano, Dr. Raymond Moody Jr., autor do livro Vida Depois da Vida, que muitos conhecem, foi um best-seller, publicado em 1975, ele ouve os relatos de pacientes que passaram pela experiência do quase-morte. Foram aqueles pacientes que sofreram uma cirurgia, ficaram entre a vida e a morte e sobreviveram. E os relatos desses pacientes constam nesse livro, também muito interessante. E o médico psiquiatra, ele fala que naquela época 35% dos americanos tinham passado por essa experiência de quase morte. Então, quais são os relatos, a síntese desses relatos que foram ditos a ele sobre esses pacientes? É o sentir-se fora do corpo, é atravessar um túnel e chegar a outra dimensão, ver uma luz brilhante, perceber a presença do espírito, parentes e amigos amados que faleceram, assistir a todos os eventos da própria vida exibidos à sua volta, ter a sensação de conforto, de paz, de amor sem iguais, relutar em voltar para o corpo e não sentir mais medo da morte. Então, todos esses relatos, se não tinha esses 8 fatos comuns, mas vários deles contavam nessas experiências. E essas pessoas se modificaram completamente depois de passar
por essa situação. Mas para nós espíritas, como que nós temos informações sobre a morte, a vida no outro lado? Então, a doutora Marlene, ela conta que ela, das mais de 400 obras do Chico Xavier, ela se dedicou a um estudo aprofundado de 100 livros. Ela dedicou a fundo. E mais as mensagens que o Chico recebeu para aquelas famílias, aquelas mães que iam lá em Uberaba buscar notícia dos parentes desencarnados. Então, através dessas mensagens, que contavam assim, detalhes muito particulares, muito minuciosos, ela estudou essas mensagens e, baseado nelas, ela escreve o livro. Mas, afinal, como é morrer? Né? Muitos de nós têm medo. Ai, que será? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou para um lugar ruim? Eu vou ficar... Que jeito? Como que é? Então, ela nos fala, que os próprios espíritas dão os seus depoimentos, e fala que morrer é relativamente fácil. A gente fica doente, ou a gente vai envelhecendo, os órgãos vão se deteriorando, ou a gente sofre um acidente, se está lá no Rio de Janeiro é uma bala perdida, ou é alguma coisa que desaba em cima, então relativamente fácil. Agora, o difícil é desencarnar. O que é isso? Desencarnar é o espírito deixar a carne, né? É sair do corpo. Porque por mais que a gente reclame da vida, a gente quer ficar aqui. Aqui está bom. Se está calor, se está chovendo, se a gente está com problema, mas aqui é o mundo que nós conhecemos, que nós sentimos. Então, quando os espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, que no instante da morte a alma experimenta um torpor. A gente fica meia zonza, meia tonta, não sabe onde está, que paralisa momentaneamente as nossas faculdades e, em parte, as sensações. Então, isso acontece com todos, vai acontecer com todos nós. Ela nos fala que no instante da morte, nós vamos fazer uma recapitulação da nossa vida. Então, é que os médicos chamam de hipermnésia pós-mortem. O que é isso? Essa palavra difícil. A hipermnésia é uma patologia rara da memória, que se caracteriza pelo aumento da capacidade de recordar fatos do passado ou do presente. Então, a gente vê todos os instantes da nossa vida, aquela coisa menorzinha que a gente pensa que é insignificante, mas nessa hora nós vamos ver todos os lances da vida. Por que acontece isso? Porque é uma forma de imprimir no novo corpo, no perispírito que está desligando do corpo, uma diretriz de como será a nossa vida neste novo ciclo. Todos nós somos espírito, perispírito e corpo físico. O espírito, ele se comunica com o corpo, via perispírito, através desse cordão fluídico, né? Que é chamado pelos espíritos de fio de prata. Então, por exemplo, quando nós dormimos, o nosso espírito desprende e o cordão mantém-nos ligado, o espírito ao corpo físico que está lá na cama. Agora, quando a gente morre, esse cordão, isso é cortado. Porque aqui, o que tem aqui dentro? Tem o fluido vital, a energia que está ligando. Na morte por velhice, por doença, esse fluido vital vai se esgotando. Agora, na morte abrupta, violenta, um acidente, um suicídio, isso é cortado rapidamente. Então, essa artéria fluídica, ela que nos mantém, né, entre o corpo e o espírito. É para a gente ter uma ideia como o feto no útero da mãe, é o cordão umbilical
que o feto está ali, o espírito muitas vezes ali, ligado, dormindo para acordar numa condição melhor. E outra coisa importante a gente saber, que mesmo na morte natural, esse cordão, ele é cortado 50 a 72 horas depois do desencarne. Então, é aquele tempo que geralmente se espera para não a 70, mas um tempo para enterrar o corpo, para cremar, ou seja, fazer a cerimônia que for. Muito bem, então, todos passam por um sono pós-mortem. Então, a pessoa vai ficando sonolenta, é aquele sono irresistível, todos passam, né, por esse sono irresistível, profundo, arrasador, não dá para controlar. Qual é a duração? Vai depender da elevação de cada um. Quanto mais evoluído, menos dorme. Quanto menos evoluído, mais necessidade nós temos de passar por esse sono. E, às vezes, até por pesadelos. A imagem está clarinha, mas aqui nós estamos vendo um paciente, a pessoa que está já praticamente morta, e o seu perispírito. O espírito está aqui no colo de uma mãezinha querida que veio recebê-lo. O que influi no processo do nosso desencarne, no processo de desencarnação? O número de encarnações já vividas. Então, muitos de nós já viveu 100, 200, 300, 500 encarnações. Então, isso vai nos dando know-how, né? A gente vai aprendendo, mesmo que inconscientemente. Conquistas mentais ou patrimônio moral. Então, nós estamos aqui na Terra para aprender, melhorar, corrigir. Então, não é só fazer uma faculdade, uma pós. Não, nós precisamos educar e melhorar o nosso espírito, os nossos valores éticos, a nossa capacidade de ouvir, de sentir, de respeitar o próximo. Então, isso são as nossas conquistas, o nosso patrimônio moral. E a qualidade, o grau de apego ou desapego. Quanto mais apegados às minhas coisas, à minha casa, os meus filhos, o meu marido, mais dificuldade teremos. A partir do momento que a gente vai desapegando, é uma luta de uma existência. Nós vamos tendo mais facilidade para desprender, para ir. Mas, se nós passamos por esse processo todo, para onde nós vamos? Os espíritas querem ir para nosso lar? Será que merecemos? Ou vamos passar pelo umbral? Só de falar já dá medo, né? Então, os astronautas, quando foram à Lua, e todos esses astronautas, eles trazem informações muito preciosas para nós. Eles nos disseram que existe uma manta, a Terra é cercada por uma espécie de manto protetor. Não está dando para ver, mas olha aqui, espera aí. Vou voltar aqui. Espera aí. Aqui, olha, aqui está o globo, a Terra. Essa linha aqui, amarelinha, isso aqui, é uma manta protetora da Terra. Os próprios astronautas, cientistas viram. E a doutrina espírita, a doutora Marlene coloca bem aqui, que a Terra, acima da crosta terrestre, nós temos uma cinta densa, que para nós espíritas é um umbral denso, com 50 quilômetros de profundidade, que seria essa região aqui, ó. Umbral. Então, segundo alguns oradores, todos nós vamos passar pelo umbral. Alguns ficam, outros passam. Depois, nós temos a cinta leve. A cinta leve. Dá tempo de apressar o vaso. Nós temos a cinta leve, que é com profundidade de 950 quilômetros, que é um umbral leve. Esse já é melhorzinho. Aqui no umbral leve,
que existem aquelas colônias que recebem os recém-desencarnados, que está a cidade de Nosso Lar e várias outras colônias que recebem os espíritos recém-desencarnados. Muito bem, então nós vamos... Peraí que eu me perdi aqui. Nós já vimos que ficamos doentes, morremos, desencarnamos, temos um sono profundo, vamos para algum lugar, mas vamos que jeito? O nosso corpo está lá, no cemitério, foi cremado, a cinza jogou no mar, não sei aonde, na montanha, mas o espírito, para onde? Como que a gente vai? Não podemos esquecer que somos matéria, uma matéria diferente, mas somos. Então, nós temos que ir para algum lugar. Tudo vai depender da evolução. Em geral, o recém-desencarnado, por morte violenta ou repentina, ele faz a travessia, essa passagem, essa viagem, enquanto dorme. E é bastante interessante os relatos das mensagens aqui que a doutora Marlene traz, que ela trouxe um caso que eu vou dizer rapidamente. O jovem era Nestor Macedo Filho. O Chico Xavier recebeu a mensagem. Ele era estudante de medicina em Mogi das Cruzes. E no dia 1º de novembro de 1979, na estrada que liga São José dos Campos e Ilha Bela, ele está viajando com a família, e um caminhão basculante desgovernado atropela aquele carro e morre o jovem Nestor, a mãe, a avó e 2 irmãos. 5 meses depois desse desencarne, ele envia uma mensagem para o pai, que perdeu a família toda, dizendo o seguinte: num lance veloz do tempo, revi toda a minha curta vida e, com muita... em questão de segundos, me arrojei num sono pesadelo, que só despertaria dias depois, a fim de me conscientizar quanto ao total da verdade. Ciente de que me achava numa organização hospitalar e meus familiares se encontravam em setores diferentes. Então, ele não viu essa travessia, porque foi uma morte violenta e não tinha consciência de como aquele processo ocorre. Então, geralmente, quando nós lemos essas mensagens, nós sabemos, familiares já desencarnados, uma avó, um avô, um ente querido que já está mais tempo no plano espiritual, ou mesmo os nossos anjos da guarda, passado esse período traumático, vêm acolher, vêm nos receber. Então, isso é um alento muito grande para todos nós. Então, esse é um grupo de espíritos que desencarnam uma morte violenta. Existe um segundo grupo de pessoas que desencarnam, que está lá no livro Voltei. Quem já leu vai se lembrar. O irmão Jacó, espírito, que é o pseudônimo usado por Frederico Figner, que foi aquele dirigente espírita bastante atuante, ele conta que no seu desencarne, os espíritos protetores, liderados por Bezerra de Menezes, reuniu 15 recém-desencarnados na orla do mar, para que eles fizessem a travessia, essa passagem, para ir para aquelas regiões que nós referimos. Então, eles eram amparados por esses espíritos. E eles precisavam manter os pensamentos harmonizados para não serem retidos em regiões trevosas. Então, se nós vamos atravessar a região do umbral, que é uma região que está ali espíritos muito apegados ainda à matéria, aos vícios, aquela caravana de espíritos frágeis, recém-desencarnados, precisavam de apoio, equilíbrio para atravessar aquilo. Porque como que a gente vai? Eles não tinham condições de volitar.
eles não usavam ainda os meios de transporte, porque eles precisavam demonstrar também o seu grau de desapego, de conhecimento. Então, eles tinham que ir andando mesmo dentro de uma outra dimensão, com um corpo mais leve, que é o perispírito. E eles se dirigiam, o irmão Jacó relata que eles se dirigiam a uma ponte iluminada que era preciso atravessar, porque esse grupo de espíritos iam para uma região um pouco melhor, devido à condição que eles detinham. E um terceiro grupo, relatado pela doutora Marlene, são aqueles espíritos que não têm conhecimento, não têm amor, ainda têm a maldade, o vício, essas coisas negativas que a gente ainda vê muito no nosso planeta, né? É quando o caminho não leva à luz, o estado de perturbação que se segue à separação do corpo pode ser lento, pode demorar muito, demorando dias, semanas, meses e até anos. Aí a gente fala assim, anos? Aí nós vamos lembrar do André Luiz. Quantos anos André Luiz ficou nas regiões inferiores? 8 anos. Então, quem lê o livro ou assistiu o filme, vê. Então, é uma coisa assim, pessoas materialistas, pessoas que só pensam no dinheiro, que só querem gozar a vida, que não tem um minuto de reflexão, para fazer uma prece, para ouvir uma música, estão muito apegados ao terra-terra, pode acontecer isso. Leiam o livro Os Mensageiros, tem um departamento lá que as pessoas, os espíritos, ficam dormindo, porque eram aqueles materialistas, morreu, acabou. Então, é algo para a gente refletir. Então, toda imperfeição, como toda a falta, traz consigo o próprio castigo. Então, não é Deus que pune, Deus que castiga. Somos nós mesmos com os nossos desacertos. Então, nós estamos aqui numa casa espírita para aprender, para nos fortalecer e seguir a nossa caminhada. Então, agora a Lúcia vai continuar com a outra parte do livro. E a gente convida a todos que, bem aí a Feira do Livro, adquira esse livro. É muito importante, é muito bom a gente saber, porque o dia que a gente estiver partindo, a gente... Pera lá, eu já sei. Hoje não faz curso para tanta coisa. Dando prosseguimento ao estudo do livro, nós vamos abordar os seguintes temas: adaptação à vida nova, recebendo assistência, repercussões da vida terrena, influência recíproca de atos e pensamentos, casos especiais e conclusão. Até 13h a gente aborda tudo. O primeiro ato é recebendo assistência. Como nós já vimos, morrer é muito fácil, mas não é fácil desencarnar. E o desencarnar não é fácil porque para nós ainda é muito difícil nos adaptarmos à vida espiritual. É uma situação totalmente nova, que requer o preparo do espírito. Então, para nós, o importante aqui na Terra é nos prepararmos para esse momento, para essa situação. O que influencia muito negativamente no espírito, lá na espiritualidade, logo depois do seu desencarne, são os assuntos pendentes. E que assuntos que são esses? Às vezes uma dívida que a pessoa deixou. Quantas pessoas voltam para falar, olha, eu devia tanto para fulano, paga para mim, porque isso causa uma grande perturbação. Então, são assuntos financeiros, físicos, emocionais, afetivos, principalmente culpas, que às vezes nós vamos levando descompromissadamente aqui na Terra, mas chegando lá, nós vamos observar que aquilo tem um peso muito grande. Então, esses assuntos da Terra devem ser resolvidos aqui para não chegarmos lá. Muitos, a grande maioria dos desencarnados, eles são levados a hospitais, a postos de atendimento, com o objetivo da recomposição perispiritual,
porque nós sabemos que todas as nossas ações, as enfermidades, elas têm uma repercussão no nosso perispírito. Quando chegamos lá, estamos com o perispírito lesado. Então, esses tratamentos visam a recuperação perispiritual. Fatores que dificultam essa recomposição. O primeiro seria a falta de preparo íntimo, a falta de conhecimento, porque é muito mais fácil para nós vivenciarmos uma situação da qual a gente já leu, já conheceu, já tem alguma informação, não é mesmo? Quando vamos viajar para um país estrangeiro, o que a gente faz? A gente procura saber qual é a língua, qual é a moeda, quais são os costumes, para não chegarmos lá e ficarmos totalmente por fora. Da mesma forma, essa viagem, que é o desencarne, que é a morte, nós precisamos de informações, porque se não tivermos, vamos chegar lá e tudo para nós vai ser uma surpresa, e muitas vezes uma surpresa muito triste. Influência do estado de espírito. Quantas vezes aqui na Terra a gente tem dificuldade de aceitar uma situação nova, não é mesmo? Uma mudança no emprego, um familiar que está numa situação diferente e a gente já não aceita mais. Então, a falta de aceitação daquilo que é uma realidade, tanto na nossa vida quanto na vida espiritual, é muito difícil. Então, o desencarne precisa ser aceito no coração, no íntimo, para que a pessoa continue. E os tratamentos físicos. Lá na espiritualidade, como a Ângela já disse, o nosso perispírito é um corpo de matéria, uma matéria diferente, mas é matéria. Então, a pessoa chega lá, desencarnou com leucemia, ela vai passar por um tratamento para se recuperar da leucemia. A doutora Marlene nos fala, então, de tratamento de hemodiálise, de cirurgias do coração, meningite e até mesmo cesariana. E ela relata um caso muito interessante de Maria das Graças Greg, que desencarnou juntamente com o marido e as 2 filhas, às vésperas de dar à luz ao 3º filho. Ela já estava prestes a dar à luz. Um acidente de carro e a família toda desencarnou. Ela relata, então, que naquele momento de turbilhão, ela preocupada com o que aconteceu com o marido e com as filhas, mas ela se vê sendo colocada numa ambulância e sendo levada para um hospital. E ela, então, achava que estava encarnada, que a ambulância a estava socorrendo, mas ela já estava na espiritualidade. Chegou no hospital e fizeram nela uma cesariana e nasceu um menino. E ela, então, 3 anos depois, ela escreve uma carta à sua mãe dizendo: chamo Júnior, o caçula que se me desgarrou do seio, aqui na espiritualidade. E a mãe realmente confirmou ao Chico que ela tinha mesmo a intenção de dar o nome do marido àquela criança. Então, foi uma cesariana que ocorreu. Porque a situação na espiritualidade, considerando a média de evolução de todos nós continuamos com os mesmos problemas e as mesmas doenças. A criança continua criança e vai crescer, o jovem continua jovem, o velho vai enfrentar os mesmos problemas da velhice, a pessoa que passou por uma enfermidade séria, um câncer, um AVC, que ficou anos paralisada, ela vai chegar lá correndo e pulando? Não, porque a condição espiritual não permite. Nós estamos falando da média. É claro que aqueles que venceram bem a enfermidade, que aceitaram bem, que deram testemunho, esses recobram mais rapidamente as suas condições. Então, nada muda assim de maneira abrupta. Repercussões da vida terrena. O que mais importante da nossa vida aqui na Terra que repercute lá? Fatores que dificultam a adaptação. O primeiro deles, sem dúvida, são os afetos, né? Porque nós falamos muito do desapego. Nós temos que desapegar dos bens materiais, dos nossos valores, mas e a família? A família? Não, a família pode ficar apegada. Não, não pode, porque todos nós somos seres únicos, individuais. Estamos aqui hoje com aquelas pessoas, mas tem outros entes queridos nossos que estão lá e que nos aguardam. Se nós estamos hoje temporariamente separados deles,
E junto com esses, amanhã será o contrário, não é verdade? Nós vimos do Chico com o Emmanuel. O Chico ficou aqui encarnado e o Emmanuel lá. Hoje o Emmanuel provavelmente esteja encarnado e o Chico lá. Então as coisas mudam. E os afetos que nos prendem, eles realmente causam uma grande turbulência para nós. A formação religiosa ou filosófica. É claro que a religião, ela sempre tem o objetivo de aproximar a pessoa de Deus, de levar a pessoa a buscar o melhor de si mesma ao encontro com Deus. Mas nós sabemos que, infelizmente, nem todas as religiões cumprem bem esse papel. Muitas religiões, através de posições de fanatismo, levam a pessoa a ter dificuldade em aceitar a vida espiritual. E isso causa também muitos problemas, porque a pessoa não aceita, não acredita e não adianta. E as nossas ações, né, que é o que mais conta para nós ao chegarmos lá. Se tivermos aqui ações no bem, nós seremos lá bem recebidos e estaremos bem conosco mesmo. Ela relata ainda nesse livro o caso da Maria João de Deus, que é a mãe do Chico Xavier. E esse relato está no livro Cartas de uma Morta. Quando a Maria João de Deus, que desencarnou, nós sabemos, jovem, deixou os filhos todos pequenos, ela diz o seguinte: para mim, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito dolorosos. Creio que a angústia avassaladora que tomou a minha alma se originou da profunda mágoa que a separação me causava. Então, ela não aceitava a separação dos filhos. Ela, intuitivamente, ela sabia o que iria acontecer com seus filhos e não queria deixar o corpo físico. Embora fosse um espírito já de mediana evolução, podendo estar numa situação melhor e sendo assistida por mentores, ela não via ninguém. Então, ela passou um mês naquela angústia, naquela confusão, naquela dor, querendo falar com os filhos e os filhos não ouvindo, até que depois de um mês ela percebeu a existência dos mentores e pôde ser socorrida. Então vejamos bem, aí no caso dela, a formação religiosa tradicional e o apego aos afetos deixados foram fatores que a impediram de ter uma assistência mais rápida. Repercussões da vida terrena, mortes traumáticas. Então, muitas vezes, nós temos notícia de jovens, principalmente esses que vieram através do Chico Xavier, dar o seu testemunho, relatando os problemas de adaptação ali, porque aquele corte, aquela separação foi traumática. Emmanuel mesmo nos fala que, com relação a esses laços que unem o corpo ao espírito, que nunca se deve cortar onde se possa desatar. Então, essa imagem do Emmanuel é muito interessante, porque a morte lenta ela vai desatando os laços, mas a morte abrupta corta os laços. É como se a gente cortasse um fio de eletricidade e fica saindo ali faísca para todo lado. O jovem Ivo de Barros Correia Menezes, ele manda a seguinte mensagem para sua mãe: mamãe, é fácil morrer, mas é difícil desencarnar. A pessoa continua tão profundamente ela mesma que muita gente aqui chega a não admitir que tenha deixado a roupa física. É uma graça e uma lástima. E ele faz uma observação interessante. A mudança para quem não curtiu cama ou velhice, enfeitada de enxaquecas, há de ser muito dolorosa, e eu ainda estou nessa. Então, às vezes, a gente precisa valorizar também a doença, né? A doença, às vezes, uma doença de longo curso, a pessoa chega até o ponto de querer fazer a eutanásia, mas é um preparo para o desencarne, a gente não sabe de nada. Repercussões dos transplantes. Será que retirar um órgão, porque a gente sabe que tem o coração, por exemplo, tem que retirar enquanto ele ainda está batendo, né?
Então a pessoa fica muito preocupada se deve doar, se não deve doar, mas tem uma colocação do Chico Xavier que às vezes causa um pouco que assusta um pouco a gente. Mas precisamos refletir. O Chico Xavier, quando perguntado a ele sobre os transplantes, o que ele diz? Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar se o beneficiado, como que ele recebeu a dádiva, o que ele fez, se ele vai agradecer ou não. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto pelas coisas materiais, ela está em condições de doar órgãos. Então, não é o caso se a gente vai doar, não, então não vou doar porque eu sou muito apegada. Não, eu acho que o enfoque teria que ser outro. Não, eu preciso desapegar porque os meus órgãos vão servir para outros. E a gente tem o testemunho de um jovem, Vladimir, que suicidou. Ele disparou um tiro contra o próprio peito. E a gente pode imaginar a dor e o sofrimento de um suicida nessas condições. Aquele tempo que ele passou naquele turbilhão, e o que mais o incomodava era aquele sangue que jorrava continuamente do seu coração, sem poder parar. E ele, depois de muito tempo, ele foi recolhido a um hospital e continuava aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue que o atordoava. E um dia um médico chegou para ele com uma notícia boa e disse para ele: olha, eu tenho uma notícia muito boa para você. As córneas que você doou a um banco de olhos foram dadas para uma pessoa. E essa pessoa começou a fazer preces em seu benefício. E essas preces viraram um tampão que vai ser colocado no seu ferimento, onde o projétil entrou, e aí a hemorragia cessou. Olha que coisa bonita. Então ele diz assim: o bem que nós fazemos aos nossos semelhantes, mesmo que involuntariamente, mesmo que sem consciência, eles têm o poder de nos ajudar, o poder de nos beneficiar quando mais precisarmos deles. E a cremação? Será que a cremação vai repercutir no espírito? Nós vimos ali atrás, a Ângela já disse, do tempo, né? Então, os espíritos falam em 50 a 72 horas para esse período mínimo que deve ser respeitado. Dentro, nas condições normais, até 72 horas, o espírito é desligado. Aí alguém pode perguntar: e o suicida? Como é que vai ser? Porque aí não vai ser desligado, não tem como. Mas o suicida vai sofrer de qualquer maneira, não é verdade? Então, respeitando esse prazo, pode-se fazer. O sexo e os relacionamentos. Nós sabemos que o sexo é uma energia viva, presente em todos nós. Sabemos também que, devido às nossas condições evolutivas, a maior parte dos espíritos encarnados no planeta tem compromissos graves na área do sexo. Principalmente nos livros de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, nós vimos essas repercussões. A maioria dos espíritos tem problemas relacionados ao sexo. Chega lá no plano espiritual, as coisas vão resolver, vamos virar todos anjos? É claro que não. Nós vamos continuar com os mesmos interesses. Para aquelas pessoas que buscam desenfreadamente o sexo somente como prazer, eles vão chegar lá no plano espiritual com o mesmo interesse. E o que vai acontecer? Eles vão buscar as zonas inferiores, onde estão os espíritos inferiores, que exploram as suas vítimas nessa área. Então é preciso muito cuidado nesse ponto, porque aquilo que nós buscamos aqui, nós vamos buscar lá na espiritualidade. Nesses livros que o Chico psicografou, muitos jovens mostram essa vontade de ter uma companheira, de se relacionar com alguém. Será que lá no plano espiritual há relacionamentos assim, afetivos? É claro que há. Há, inclusive, casamentos, mas não há procriação, não há geração de filhos na espiritualidade. E outra coisa também interessante de saber é que
todos nós, muitas vezes nós achamos que o nosso companheiro ou companheira são propriedades nossas, não é verdade? Ah, mas eu não vivo sem ele, eu não posso ficar, ele é meu ou ela é minha. Não tem esse negócio de meu nem de minha. Nós somos espíritos que estamos naquele momento com aquela pessoa para o nosso aprendizado. E os espíritos que já têm um certo nível de evolução, eles liberam o companheiro para casar de novo, para ter outros relacionamentos, para levar a sua vida. Quantas obsessões nós temos de espíritos que não aceitam aquela companheira ou aquele companheiro novo do nosso cônjuge. E isso causa muitos problemas, não é verdade? Influência recíproca de atos e pensamentos. Após o desencarne, os habitantes dos dois planos continuam em sintonia. Então, os espíritos relatam que é como se os encarnados estivessem num cômodo da casa e os desencarnados noutro cômodo. Só que não há comunicação entre os dois, mas um pode ouvir o que o outro está falando. Eles estão ouvindo aquele choro, aquela gritaria, a revolta, às vezes até contra Deus. E eles estão ouvindo aquilo, mas não pode fazer nada. Tem uma jovem também de nome Marilda, que traz uma mensagem à sua mãe e diz o seguinte: as lágrimas com que me recordam caem no meu coração como chuva de fogo. Veja bem, chuva de fogo. O pensamento é uma ligação que ainda não podemos compreender. E ela diz: eu estou com vocês, assim como quem carrega um telefone obrigatório no ouvido. Estou ouvindo tudo o que vocês dizem e fazem. E os amigos aqui do plano espiritual, continua ela, dizem que as coisas vão melhorar quando a saudade for mais limpa. Olha que coisa interessante, saudade limpa, não é? Porque tem aquela saudade que é fruto da revolta, da incompreensão, que é como se fosse uma nuvem negra parando sobre nós. E a saudade limpa é como aquele céu claro, onde nós lembramos com alegria das pessoas e agradecemos por tudo. Pensamentos de revolta e inconformação, como dissemos, perturbam o encarnado. Muitos filhos pedem aos pais que aceitem o desencarne, que trabalhe em favor do próximo, que deixe de lado, que desfaça do seu quarto, que dê as roupas para os outros e saia para a rua para ajudar quem precisa. Agora, poucos vêm agradecer quando os pais fazem isso. O jovem Augusto César Neto diz o seguinte a seus pais: olha, a situação é bem diferente das que a gente conhece, né? Ele diz: cada criança que a sua bondade ampara, sou eu mesmo. Cada peça de roupa que você doa em socorro aos necessitados é bênção sobre mim. Então, cada vez que nós ajudamos alguém em nome de um desencarnado, ele está recebendo. E os casos especiais? Vamos ver primeiro os deficientes. Será que os deficientes recuperam logo os movimentos? Nós sabemos, né, já dissemos aqui muitas vezes, tudo depende da evolução e do nível de aceitação. Para aquela pessoa que foi um deficiente físico, visual, e ele aceitou bem, ele cumpriu bem, aceitou a sua prova ou expiação, ele vai chegar lá e logo, logo ele vai recuperar a visão, os movimentos, o que for. Mas para aquele que foi inconformado, revoltado, ele vai sofrer. Os suicidas. O suicida seria uma palestra à parte, né? Porque é muita coisa. Mas para o suicida, o que a gente pode dizer é que a maior e a grande decepção do suicida é saber que continua vivo. Porque quando ele atenta contra a sua própria vida, na verdade, ele não está querendo tirar a vida, ele está querendo acabar com o seu problema. Mas ele erra o foco e tira a sua vida. Só que, além do problema que ele tinha muito grande, ele não vai se livrar dele, ele vai ter o segundo problema, que é aquela repercussão do ato. Se ele deu um tiro, ele vai ficar ouvindo o barulho, se ele pulou, ele vai ficar sentindo a queda, se ele enforcou, ele vai ficar sentindo aquela falta de ar. Então, por isso, eles precisam de muita prece, muita ajuda para que eles possam se recuperar. E os velhos? Será que os velhos adquirem logo a mocidade?
só se for muito evoluído, né? Como o Chico Xavier. O Chico Xavier, de certo, chegou lá, já tinha, assim, 15 anos, né? Mas os normais, como diz o Carmelo Gris, ele diz assim, quem pensa que o espírito sai voando do corpo, que se cuide. Há muito caminho para ser percorrido. Pernas fracas, corpo ruim, coração disparado, memória esquecida. E esses pesadelos continuam por aqui comigo. Ele desencarnou aos 86 anos. Então, nada muda, né? A natureza não dá saltos. E as crianças? É sempre muito triste o desencarne de crianças, não é verdade? Então, nós podemos dizer que o desencarne de crianças, geralmente, os pais não estão preparados para o desencarne e não preparam seus filhos para esse momento. Essa é a primeira coisa que a gente pode lembrar. Qual o pai que conversa de uma maneira clara, normal, tranquila, sobre desencarne com seus filhos? É difícil, a gente acha que não vai acontecer. E nesses fatos que ocorrem, como aconteceu agora lá na creche, do fogo, que morreu muitas crianças, muitas pessoas perguntam assim, nossa, mas onde que estava Deus que permitiu que aquelas criancinhas inocentes sofressem isso? Em primeiro lugar, a gente tem que entender, a doutrina nos mostra que não existem criancinhas nem criaturinhas inocentes. Todos nós somos espíritos em reajuste, em resgate e tudo. Nesse livro tem um caso também muito interessante de Carlos Augusto Ferraz de Lacerda, que desencarnou no dia 16 de setembro de 1951 em Campinas, quando esse jovem, juntamente com inúmeros jovens, estavam lá assistindo uma matinê, naqueles tempos de matinê do cinema aos domingos, e o cinema desabou sobre aqueles jovens e um número muito grande deles desencarnou. Ele vem depois relatar aos seus pais que aquele desencarne foi um débito de uma conta do destino adquirida lá na Idade Média. E aqueles espíritos reuniram-se ali naquele cinema para quitar aquele débito. Então as coisas funcionam mais ou menos assim. O espírito, no passado, a gente sabe que nós éramos, né? Não vamos dizer eles, vamos dizer nós. Nós éramos muito violentos, nós não nos preocupávamos com o bem-estar do nosso semelhante, principalmente fosse uma pessoa que a gente considerava de segunda categoria, como um escravo, mulher, por exemplo, né? Então, as pessoas causavam um grande dano aos seus semelhantes. Mas elas desencarnam, reencarnam e vê que que sofrem as consequências de seus atos, mas aquele fato fica. Então, por exemplo, esses do cinema sentiram ali. Aquelas crianças do incêndio da creche, nós não podemos dizer porque não temos informações, mas provavelmente é uma conta do passado. São problemas kármicos envolvendo pais e filhos. E, em geral, eles experimentam os sofrimentos que impuseram às suas vítimas no passado. Somente assim o espírito se sente livre, se sente mais confiante para seguir em frente e para retomar a sua trajetória evolutiva. A conclusão rápida que nós podemos dizer é que a morte não existe. Nós sabemos que a vida continua, nós, como já dissemos, tivemos muitas encarnações, então dentro de nós mesmos, no nosso inconsciente, nós sabemos que a morte existe, como que é a morte, porque passamos por ela já. Só que chegamos aqui e nós queremos a eternidade, a perpetuidade, não queremos deixar as coisas. E cada um sofre a consequência das suas atitudes, dos seus erros. O materialista passa por sono torturado, poucos permanecem lúcidos, despertos e adaptados. Joana de Ângeles nos diz, ainda reforçando esse problema da enfermidade, se fores convocado ao retorno inesperadamente, sem o contributo da bênção do sofrimento na etapa final, por certo não estarás isento de o experimentares além da cortina de névoa carnal. Então é aquele negócio, se não sofremos aqui nas condições medianas, podemos esperar que vamos sofrer lá. E Emmanuel nos diz, devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente
e do espírito como se ele fosse desencarnar amanhã. Então é para a gente refletir nessa mensagem, né? Que é uma mensagem muito, muito, muito importante de Emmanuel. Tudo se transforma na direção do amor infinito. A morte é o retrato da vida. Nós vamos morrer da maneira como vivemos. E Jesus é o exemplo maior. Traído, crucificado, deixou a noite escura da incompreensão humana e apareceu mais iluminado do que nunca na manhã radiosa. Concluindo, eu gostaria só de passar para vocês uma mensagem que todos conhecem, certamente, é uma mensagem muito conhecida sobre a morte, que nos dá a morte de uma perspectiva muito bonita, que é a mensagem de Vitor Hugo, que nos fala sobre partidas e chegadas. E diz o seguinte: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul, que nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco, na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente, apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto do destino as cargas recebidas. Ele não sumiu, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo, e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além outro alguém dirá: já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as conquistas, as aquisições feitas durante a vida. A vida jamais se interrompe e nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por se desfazer de tudo que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Então fica a mensagem para a nossa reflexão. Bom dia a todos. Ainda dentro desse tema, há uma poesia muito interessante do autor índio brasileiro, que diz que o título é Eterno Enigma, que diz o seguinte: se vida é ter a gente a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que a ele fique assim sempre rendida, então vida não é vida, é morte. Se morte
é o eximir-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte. Então morte não é morte, é vida. Se vida é da alma, a escravidão que a humilha, treva que envolve a estrada que palmilha, se morte é a mutação da sua sorte, é a volta sua à luz perdida, por que esse apego que se tem à vida? Por que esse medo que se tem da morte? Então, para a prece final, nosso irmão Valmir. Todos nós, então, após esses esclarecimentos, este momento tão sublime de luz sobre as nossas consciências, que desperta o nosso espírito, mostrando o caminho da verdade e da vida, que Cristo, nosso Mestre, já veio com suas doces palavras, com seu exemplo, deixar nos mostrar esse caminho que nos liberta, que nos eleva até o Pai. Nesse momento, com os pensamentos voltados à luz do Cristo que está junto de nós, coloquemos em suas mãos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos medos, angústias, inquietações, para que possamos, nesse momento, receber, envolvidos nessa luz maior, o consolo, a esperança, a certeza de que estamos adquirindo forças para lidar, para enfrentar, seja qual for as nossas dificuldades. Que Maria, nossa Mãe, nos envolva no seu manto de luz, pacificando os nossos pensamentos, para que possamos, ao voltar para os nossos lares, levar junto àqueles que lá estão o nosso amparo, o nosso perdão, a nossa mão estendida para socorrer através do exemplo e da vivência do Evangelho do Cristo redivivo em nós. Que assim seja, graças a Deus.
tenhamos uma semana repleta de luz e de amor nas nossas vidas.